Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Vamos dizer que assim, no final das contas, analisando tudo, eu achei Donzela, dentro do seu contexto e pensando no público para qual o filme foi pensado, interessante. Geralmente, contos de fadas com princesas contam com um monstro relativamente conhecido, a famosa madrasta má, mas nenhuma madrasta má de nenhum contos de fadas se compara ao dragão que Millie Bobby Brown, a Eterna Eleven, enfrenta aqui. A trama, que destrói o clichê da donzela em perigo e a transforma em uma heroína motherfucker, funciona, colocando a maioria dos estereótipos dos contos de fada de princesas de lado, apesar de continuar com outros como a boa e velha rainha má, cujas intenções são sempre as piores possíveis. Começa com a velha história da menina que não quer se casar com um príncipe por ser rebelde demais, mas que é obrigada assim mesmo. E como eu não tinha nem visto o trailer do filme, eu posso dizer que eu não fiquei assim tão surpreso com a reviravolta que acontece lá pela meia hora de filme, porque eles cantaram a bola o tempo todo. Assim, né, eu não vi o trailer, mas eu vi o pôster, e no pôster a personagem principal estava empunhando uma espada, logo eu estava esperando algum tipo de aventura. Então eu posso dizer que foi um alívio eu saber que não tinha caído na armadilha de estar assistindo a uma história sobre uma menina que não queria ser princesa aprontando altas confusões. Eu fui pesquisar e o diretor Juan Carlos Fresnadillo fez o Bom Extermínio 2, um filme de zumbi que é uma correria só. Então dá pra entender tudo que vem depois da primeira reviravolta em Donzela. Millie Bobby Brown, a nossa heroína, cai numa armadilha e passa basicamente o resto do filme inteiro em perigo constante dentro de uma caverna com um dragão vingativo à espreita. A construção de mundo até que é boa, e apesar de não trazer assim nenhuma grande novidade em termos de design e da maior parte do filme ter sido gravada em um estúdio pequeno em tela azul, tem uma dinâmica e tem um senso de perigo em torno da nossa querida donzela o tempo todo. Eu vi algumas pessoas reclamando que o filme se passa o tempo todo dentro de uma caverna, mas eu não consegui ver isso como um problema, já que essa caverna é a base de todo o enredo. Eu não consegui ver problemas nesse ponto de reclamação. O maior problema que eu consegui ver está justamente no lance que eu comentei no começo deste vídeo. Eu gostei do filme porque eu tenho ciência do ponto de vista do público pelo qual ele foi pensado. Meninas adolescentes que são fãs da Eleven de Stranger Things. Esse é o público que Millie Bobby Brown carrega com ela. E não você, marmanjo com mais de 25 anos, apesar que você tem todo o direito de gostar ou não do filme. Eu só tô explicando que se você não gostou, eu te entendo. E é sempre bom lembrar uma regra para você carregar para a vida toda. Não é porque você gostou de um filme que ele é bom, assim como não é porque você não gostou de um filme que ele seja ruim. Mas a gente tem que respeitar todo mundo, era só que faltava o povo ficar brigando por se ofender por conta de um filme adolescente, meia boca da Netflix. Mas retomando o meu pensamento, eu gostei do filme não porque ele é bom ou ele é ruim, eu gostei porque ele foi pensado para meninas adolescentes, mas ele é brutal e sangrento demais para tais adolescentes, mas sem perder o lance infantil e bobo de um conto de fadas feminista que boa parte do tempo os adultos vão tender a odiar. Donzela é divertido, dinâmico, cheio de ideias furadas, conveniências e exageros, sem contar que é previsível do começo ao fim. Talvez o seu maior problema seja o tom mais sério. Talvez se abraçasse mais o nonsense e tivesse um tom de comédia, o resultado pudesse ser um filme menos brutal. Enquanto eu via soldados sendo derretidos pelo fogo de um dragão ou esqueletos espalhados por todo o cenário, eu invariavelmente pensava que alguns pais vão se chocar ao mostrar esse filme para os filhos menores. Mas esse lance de deixar mais leve, eu também não sei se funcionaria. No ano passado teve um filme chamado A Princesa, com a Joey King, sobre uma princesa motherfucker que lutava contra soldados 2 vezes maiores do que ela e atirava flechas como ninguém, e o resultado foi um filme medíocre, sem graça, pior do que esse da donzela. Foi solenemente ignorado por todo mundo, estreou no Hulu já faz um ano e nunca teve nem previsão para chegar no Brasil. Ah, e outra coisa que eu não comentei é que o roteiro foi escrito por Dan Mazzou, que tem no seu currículo os ótimos, eu tô sendo irônico, tá? É sempre bom avisar, vai que você não entende, os ótimos Velozes e Furiosos 10 e Fúria de Titãs 2, o que explica a sensação de correria que a trama passa em alguns momentos. A história da adolescente jogada num poço sem fim que precisa encontrar o caminho de volta para se vingar não é exatamente assim uma novidade.
novidade. Mas o roteiro de Mazot coloca Donzela em um ambiente inóspito, sombrio e assustador. Deveria ser assustador o tempo todo, mas algumas minhocas que emitem luzes azuis atrapalham o clima de terror que a tal caverna deveria ter. Pelo menos a Donzela se ferra boa parte do tempo e rapidamente deixa a imagem de princesa de lado, com machucados e feridas por todo o corpo, além de parecer fisicamente cansada. Millie Bob Brown é a estrela de primeira grandeza da Netflix, talvez a maior estrela que o serviço de streaming conseguiu criar, mas ela não é exatamente uma grande atriz. Ela passa a maior parte do tempo de tela sozinha, carregando o filme nas costas, mas dentro da proposta sombria que Donzela oferece ao espectador, a sua atuação tende a ser infantilizada. Ela continua com cara de menina de 13, 15 anos, e é até um pouco exagerada quando as cenas exigem determinadas emoções dela que ela não consegue atingir. Mas longe de mim dizer que a Millie Bob Brown não é inteligente e esforçada, ela é. Com 20 anos ela já produziu 3 filmes, muito mais do que você. Mas se eu fosse um executivo da Netflix, eu estaria um pouco mais preocupado em aprimorar a sua atuação. Por mais carismática que ela seja, daqui a pouco ela vira uma mulher adulta, perde aquele ar doce e infantil e desaparece, assim como tantas outras que dominaram o cinema adolescente em outras épocas e desapareceram sem deixar pistas. De qualquer maneira, Donzela é um daqueles pequenos blockbusters da Netflix que pode parecer uma grande produção na TV, mas que floparia maravilhosamente se fosse exibido nos cinemas. A criação de mundo não é ruim, apesar de pouco explorado, a direção é dinâmica e o monstro é assustador. Aliás, é um dragão até convincente se a gente comparar com outros monstros criados por computação gráfica nos filmes recentes. Só que é violento demais para o público-alvo e bobo demais para um público mais velho. E, da metade para o fim, parece que as coisas mais se arrastam do que correm, o que pode ficar maçante para quem assiste. Mas eu gostei do final, um tanto brutal e violento para o que deveria ser um conto de fadas. Cá entre nós, Donzela é qualquer coisa menos um filme da Disney, e talvez seja por isso que quando terminou eu me senti satisfeito. Ah, e se você quiser assistir a um filme que tem basicamente a mesma trama de Donzela, uma garota pronta para casar, que tem que enfrentar alguns monstros, só que com uma pegada de terror e muito mais divertido, e que não é direcionado para o público adolescente da Netflix, veja Casamento Sangrento, que está disponível na Star Plus. Mas e aí, se você é um daqueles que curtiu Donzela, deixa like. E se você é um daqueles que achou Donzela um filme muito chato, compartilhe esse vídeo com algum amigo. E vocês dois deixem um comentário dizendo o que vocês acharam do filme e o que vocês acharam desse meu vídeo, se eu tô certo no meu ponto de vista ou se eu falei muita bobagem por aqui. E me contem se eu tenho razão em achar que Casamento Sangrento tem basicamente a mesma trama de Donzela em Perigo. Se é a primeira vez que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, acompanha os ao vivos que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos, às 10 horas da noite, e também volta na Copa Rabugento de Animes, que está rolando na comunidade do YouTube do Nerd Rabugento. Já estamos na fase eliminatória e o voto de vocês é muito importante. Aproveita também e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui ao lado. Um deles foi escolhido especificamente para você e nem fui eu quem escolheu. Espero que você tenha gostado do vídeo e como eu estou tentando postar vídeo todos os dias, é bem provável que a gente se veja muito em breve. Então é isso aí, até lá, valeu!